Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. O tema da nossa palestra dessa manhã é a distinção da igreja em um mundo de caos. E a minha pretensão essa manhã, a minha intenção nessa manhã é apresentar para vocês aquilo que nos faz diferentes deste mundo e o que nos dá poder para não nos deixar levar pelo caos em que o mundo se encontra. E nós vamos olhar para basicamente 4 versículos desse texto, e daqui nós vamos absorver os ensinamentos de Jesus sobre quem nós somos, o que devemos fazer, o que nos dá poder e como lutar para não sermos devorados por esse mundo caótico. Evangelho de João, capítulo 17, dos versos 14 ao 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, fala conosco agora. Compete unicamente ao Senhor e ao teu Espírito o poder de iluminar o nosso coração, iluminar a nossa alma, para que possamos aprender a verdade eterna do Senhor nesse texto. Prende agora a nossa atenção à tua palavra. Leva o nosso pensamento cativo e nos faz degustar da tua palavra, que é mais doce do que o mel ao nosso paladar. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses dias que nós estivemos reunidos na ocasião do aniversário da igreja, ido para acordar, a nossa intenção foi única. É apresentar para você que nos ouviu em todas as palestras, em todos os momentos, o grave problema que nós temos enfrentado enquanto igreja e enquanto cristãos. O problema não é apenas que nós vivemos um mundo entregue aos seus desejos e cada vez mais caótico. Nós apresentamos aqui o conceito de caos que nós temos vivido. Mas além disso, nós temos um outro grave problema, é que ao longo da história da igreja, em determinados momentos da história, a igreja parece ter concordado com essa ética do mundo e em alguns momentos tenha favorecido e se misturado a essa forma de viver mundana, não tendo às vezes as distinções corretas de quem nós somos e o que devemos fazer. Na minha primeira exposição, ao falar sobre o profeta Amós, eu mostrei o grave problema que Israel estava correndo naquele contexto, de desfrutar de uma vida de prosperidade, de uma vida de tranquilidade, de uma vida de bênção, contudo sem temer a Deus, sem guardar a sua palavra, sem dedicar-se a cumprir a sua missão. Pois bem, conosco, como igreja, não tem sido diferente. Não é apenas Israel que falhou na sua missão de exercer a sua vocação entre os gentios. Na história da igreja, nós tivemos vários momentos onde a igreja perdeu o seu papel. A igreja esqueceu quem ela era, passou a não desenvolver a sua vocação. E justamente agora, quando nós temos vivido momentos difíceis, ímpares na história da igreja, nos parece que nós, enquanto cristãos, não temos olhado para as Escrituras, cumprido o nosso papel, entendendo quem nós somos e entendendo aquilo que nos faz ser igreja. É necessário que eu comece falando sobre o perfil da igreja moderna, para que nós possamos entender o tamanho do problema que nós vivemos. Como foi falado aqui também, hoje a igreja se resume, ou se resumiu, a um grupo de pessoas que não discordam de si, a não ser em assuntos tão periféricos que não podem trazer certas distinções. A igreja se tornou uma comunidade de iguais. A igreja se tornou um grupo de pessoas que têm afinidades entre si e que gostam de frequentar o mesmo ambiente e as mesmas coisas. Nós temos hoje uma característica da igreja moderna, uma igreja que oferece um produto para as pessoas que frequentam e você, se satisfeito com esse produto, paga por esse produto desde que aquilo lhe tenha uma utilidade. As pessoas hoje, a partir dessa ética e dessa ótica pós-moderna, entendem que a igreja não é um lugar de tratamento. Entendem que a igreja não é um lugar de correção. Entendem que a igreja não é um lugar de mudança de vida, mas entendem que a igreja é um lugar de me fazer sentir bem. Então, desde
desde a cadeira que eu sento, a temperatura do ar-condicionado, a altura do som, o nível de pregação e a intelectualidade de quem o prega, são fatores que trazem as pessoas para a igreja. Nós temos hoje uma igreja desenhada para atender bem quem chega. As igrejas hoje querem oferecer um bom estacionamento, onde o seu carro fique protegido enquanto você vem cultuar. A igreja quer oferecer hoje um tratamento especial para os seus filhos, para que você tenha sossego para ouvir a mensagem, sem que os meninos fiquem correndo ou gritando no templo. A igreja hoje quer oferecer para você uma facilidade para que você venha na igreja. Cultos de todos os jeitos, de todas as formas, para atender todos os gostos. Se você não gosta do culto de doutrina, porque você acha que doutrina é chato, você vai na reunião de empresários para ver se o seu negócio cresce. Se você não é empresário e não gosta de doutrina, eu vou no culto de oração porque lá é mais leve. Domingo de manhã é meu dia de fazer a feira, é o dia da faxina da casa, então eu não vou na EBD, eu vou apenas no domingo à noite. A igreja hoje, ela se torna muito mais uma loja, se torna muito mais um clube, se torna muito mais um lugar com a finalidade em si mesmo, que esquece quem ela é. As pessoas não se permitem serem tratadas. As pessoas não querem ser tratadas. As pessoas não se permitem mudar. As pessoas não querem mudar. Preferimos ficar do jeito que estamos na igreja e o pastor que ature o nosso pecado, porque nós somos assim, nós estávamos aqui antes dele, essa igreja sempre foi assim. Parece que a igreja se tornou um reduto de pessoas que não são tratáveis, mas que ainda assim querem ir para o céu. A igreja se torna um lugar onde as pessoas acham que pela frequência vão se tornar pessoas melhores. Onde aquele homem e aquela mulher que não tem a coragem, porque são covardes, em assumir a sua postura, ou de uma pessoa mundana que de fato é inimiga de Deus, ou que é submetida à cruz e é filha de Deus, assumir uma decisão. Se tornam amigos do Evangelho e acham que sendo amigos de Deus, eles vão entrar no céu. A igreja hoje se tornou um lugar onde status, poder e dinheiro são características reais e concretas. Pessoas que estão na igreja apenas para prosperar, porque acham que o Evangelho é um amuleto que os colocará num patamar de segurança. Pessoas que acham que frequentando a igreja, dando dízimo, dando as suas ofertas, participando das programações, não haverá doença na sua casa, não haverá dificuldade na sua caminhada. Pastores e líderes que não deram certo na vida, acham que a igreja é um lugar de prosperar, desejam até cargos que a igreja proíbe, querem ser apóstolos, querem ressuscitar heresias de séculos passados para garantir a sua estabilidade. A igreja contemporânea só fala de comprar, só fala de prosperar, só fala de crescer, só fala de adquirir, mas pouco fala de morrer, pouco fala de crucificar, pouco fala de doer e a dor que o Evangelho provoca nas pessoas. Por quê? Se a mensagem não for uma mensagem light, zen, que me faça sair daqui leve, esperançoso para começar uma semana bem, talvez eu não volte naquela igreja. Nós gostamos muito de falar que Deus salva, que Deus vai abençoar, que Deus vai lhe dar um casamento feliz, que Deus vai trazer a cura para a sua enfermidade, que Deus vai guardar a sua casa, que Deus vai abrir a porta de emprego. Mas pouco gostamos de falar que Deus vai punir você por causa do seu pecado. Que se você não se converter, não mudar os seus maus caminhos, se não se dobrar ao senhorio do Senhor, você vai para o inferno, e o inferno é um lugar de sofrimento. As pessoas não gostam de ouvir palavras duras do pastor. As pessoas não gostam de ler sentenças pesadas do Evangelho. Nós estamos vendendo um Jesus muito light, um Jesus bobão, que ama todo mundo, que não corrige ninguém. Porque o Jesus pós-moderno é um coitadinho sofrendo de depressão que precisa de amigos, que precisa de pessoas na sua casa. A igreja, hoje, como nunca antes, tem se distanciado tanto da sua razão de ser igreja, que não tem mais distinções claras entre o sagrado e o profano, entre o que é de Deus e o que é do diabo. E as coisas têm se misturado no culto. As coisas têm se misturado na fé. As coisas têm se entranhado uma na outra de tal forma que crentes hoje não dão testemunho de crente.
que mundanos parecem muito mais crentes do que os próprios crentes. Igrejas parecem muito mais seitas e as seitas parecem muito mais com a igreja. Há um grande problema que nós precisamos resolver. João capítulo 17 é um desses textos que nos provoca a reflexão. Jesus está prestes a ser entregue aos seus inimigos. São os momentos finais que João relata antes que Jesus seja aprisionado e levado para o seu martírio. João capítulo 17 é como se fosse a formatura da escola ministerial de Jesus. Até o capítulo 16, ele prepara os seus discípulos para a difícil jornada. Só que Jesus chega no capítulo 16, nas suas palavras de despedida, e percebe que os seus discípulos não estão prontos para a batalha. Que decepcionante deve ser você investir tanto tempo, tanta energia, tanta palavra, tanta atitude e perceber que aqueles a quem você investiu tanta coisa não estão prontos. Mas Jesus sabe que aqueles discípulos serão provados. Jesus sabe que a parte mais difícil do ministério desses homens será quando ele for para o Pai e aqueles discípulos precisarem mostrar em suas vidas quem eles são. Jesus então entra no momento de oração no capítulo 17. Vai falar com Deus. Vai dizer: Senhor, até aqui eu cumpri a tua vontade. Eu fiz o que o Senhor me ordenou. Eu preparei os teus discípulos, eu preparei a tua igreja, eu ajuntei aqueles a quem o Senhor chamou. Mas é chegada a hora, no versículo 1 ele diz isso. Chegou a hora que eu venho cumprir a minha missão. Daqui para frente, ninguém pode fazer o que eu vou fazer. Até aqui, as pessoas podiam expulsar demônios. Até aqui, quem tivesse fé poderia operar milagres. Até aqui, eles poderiam obedecer e crer na tua palavra. Mas a partir daqui, Pai, ninguém pode fazer o que eu vou fazer. Jesus está entregando ao Pai aquilo que Deus deu a ele, os discípulos, a igreja. E não pense você que foi fácil para ele, porque o próprio contexto do evangelho ou dos evangelistas aqui é um contexto parecido com o de hoje. Corrupção moral, corrupção religiosa, idolatria, frieza espiritual. A própria igreja, neste momento, representada pelos judeus, estava perdida, sem saber o que deviam fazer. Esperavam um Messias que viesse destronar os romanos, que viesse guerrear como os seus antecessores fizeram. Achavam que o verdadeiro reino era um pedaço de terra estabelecido na geografia desse mundo. Eles não sabiam quem era o Messias. Eles não conseguiam ver com seus próprios olhos. Jesus estava mostrando para eles que ele, Jesus, era o cumpridor, aquele que veio enviado da parte de Deus para satisfazer a vontade do Pai. Isaías estava sendo manifesto na pessoa de Jesus. Mas assim como no livro de Amós, os judeus aqui estavam cegos. Eles não quiseram o seu Senhor. João, no capítulo 1, vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. João chega agora no final e diz: Pai, daqui para frente, mesmo esses homens não entendendo, mesmo o pecado e a cegueira dominando essas vidas e eles não entendendo que o que eu faço aqui é para os seus bens, eu vou continuar. Eu vou para aquela cruz. Eu vou me entregar por amor. Eu vou salvar os que são teus. Eu vou ofertar a esses homens a vida eterna. Para quê? Para que quando ele fosse assunto aos céus, dizendo que um dia voltaria para nos buscar, para nos tomar para si de forma gloriosa. E no capítulo 14, no começo das suas palavras de despedida, ele viesse nos buscar para habitarmos com ele para sempre. Neste intervalo, nós pudéssemos viver a vida de igreja como ele planejou. Qual é o problema? O problema não é a igreja. O problema não é o evangelho. O problema não é o Senhor. O problema é que o nosso coração é mau. O problema é que nós, em muitas vezes, preferimos as lentilhas que o mundo nos oferece do que nos mantermos fiéis à promessa, à palavra, ao compromisso e à nossa missão.
Desde então, a igreja passa por altos e baixos. Na história da igreja, ora ela está compromissada, avivada, pregando o evangelho, vivendo a comunhão, vivendo a vida eclesiástica, mas ora ou outra ela se entrega a esse mundo. Ela começa a desejar as coisas do mundo. Os pastores começam a desejar ser como os homens do mundo. As ovelhas não querem ser mais ovelhas, mas querem ser como animais selvagens que se reúnem no mesmo lugar. Deus, em sua misericórdia, ainda nos mantém firmes pela sua graça. E a prova disso é que nós aqui, homens e mulheres com o coração cheio de rebeldia, pecadores, que somos de difícil forma de mudar nosso pensamento, estamos comemorando 22 anos de existência. Mesmo com pecados que você nunca quis abandonar. Mesmo com práticas pecaminosas que você agarra como são suas, mesmo sabendo que Deus é contra elas e que você pode ser condenado por elas. Deus é gracioso e nos mantém de pé. Mas, irmãos, o que mais ouvimos nesses dias é que toda irresponsabilidade humana vai chegar um dia ao fim. Deus não deixará o engano para sempre. Deus não deixará o pecado permanecer para sempre na sua casa. Haverá um dia, nós aprendemos isso em Amós, aprendemos isso ontem no Salmo 2, que Deus virá cobrar o preço da rebeldia daqueles corações rebeldes. E qual é a palavra dele para nós hoje de manhã? É que nós precisamos acordar, olhar para quem nós somos e saber quem somos, para que não sejamos autoenganados, achando que por estarmos aqui, que por fazermos parte de uma membresia, por termos uma atividade na igreja, somos igreja e somos salvos. Precisamos perceber o que nos distingue do mundo e olhar se estamos cumprindo o desejo de Jesus. E João capítulo 17 nos dá muitas pistas sobre isso. Do verso 1 ao verso 13, Jesus ora ao Pai, entregando a Ele o êxito da sua missão. Também rogando para que Deus dê forças para a difícil caminhada que se daria dali para frente. O mais difícil estava por vir. Agora, ele não teria o apoio dos seus discípulos. Agora, ele não teria apoio das pessoas que ele curou. Porque essas mesmas pessoas o abandonariam e gritariam para que ele fosse crucificado. Todo o bem que Jesus fez havia sido esquecido aqui. Do verso 1 ao verso 13, Jesus prepara a sua caminhada, dizendo: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Aqueles que o Senhor me deu, no versículo 6 ele diz, eram teus, tu confiastes eles a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus diz: Pai, a missão que o Senhor me deu, até agora eu cumpri com êxito. Dentre um grupo de pecadores, homens que esse mundo não dava nada, eu chamei um a um. Coloquei neles a semente do evangelho. Mesmo com as suas dificuldades, com as suas incredulidades, com os seus deslizes, com a sua rebeldia, esses homens têm guardado a tua palavra. Ah, meus irmãos, como isso aqui parece conosco hoje. Olhe para você. O que você tem de especial para Deus ter te chamado? O que te faz melhor do que alguém para que você faça parte daqueles que são chamados de filhos de Deus? Nada. Mas ainda assim, Deus manifestou em teu coração a semente da salvação. E hoje você é chamado de filho de Deus. Jesus fala: olha, eu fiz a tua missão, eu cumpri o teu propósito. Deus, e eu rogo, versículo 8, porque o que vem sobre eles, Pai, é pesado. Até o versículo 13, Jesus entrega a sua missão dizendo do êxito que ele havia realizado em separar do meio de uma religião corrupta, do meio de um povo descompromissado, 12 homens. Um filho da perdição, como ele chama no versículo 12, que levariam a semente do evangelho que floresceria hoje aqui nessa igreja. No verso 14, ele vai dizer: Pai, mas de nada adianta eles serem assim, se não entenderem a realidade que os espera. Que realidade é essa? Que existe uma distinção clara entre o mundo e a igreja. Uma distinção tão clara
que ela nunca será uma aproximação. E que nós, como igreja, precisamos ter essa distinção visível em nós, para que quem nos olhe hoje, assim como olhou para a igreja durante toda a sua história, saiba que nós não somos do mundo. Saiba que em nós há algo diferente. Sabe que em nós há um rótulo, há um selo, há um peso de glória que diz: esses não são do mundo. E que distinção é essa? Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Meus irmãos, o que nós temos sofrido ao longo dos tempos, e que tem culminado ultimamente, no mundo em causa em que estamos vivendo, é que a igreja tem perdido a marca da sua distinção. Nós temos perdido a palavra de Deus em nós. E sem palavra, nós não somos nada. Sem palavra que sai da boca de Deus, palavra revelada que mostra quem Deus é, nós não somos diferentes em nada daqueles que nós consideramos como seita. Quando a palavra de Deus sai, nós não temos nenhuma distinção dos mórmons, dos católicos, dos adventistas, dos umbandistas. Nós não temos distinção nenhuma. Porque a distinção que Cristo apresenta para a sua igreja não era uma fachada bonita, não era uma placa, não era uma forma litúrgica, não era um jeito de pregar, não era um jeito de tocar, mas a distinção que faz diferença entre o mundo e a igreja é a palavra de Deus vivida e praticada no meio do povo. Qual foi o problema da igreja nos últimos séculos? É que nós temos perdido a palavra. Nós não temos palavra entre nós. As pessoas não falam da palavra, as pessoas não ouvem a palavra, as pessoas não pregam a palavra. E por isso a igreja hoje é amiga do mundo. Mas saiba você, é impossível que o mundo ame você. É impossível que haja comunhão entre luz e trevas. É impossível que a igreja tenha autoestima do mundo que a rodeia. Quando a palavra está presente, o mundo nos odeia. Quando a palavra está presente, as pessoas querem matar os cristãos. Quando a palavra está presente, o mundo sente nojo da igreja, porque a igreja é a luz que revela a podridão das trevas. Quando a palavra está presente, o mundo tem medo da igreja, porque pela luz do evangelho, a igreja apresenta pela palavra que os pecados que o mundo alimenta serão a sua condenação. A distinção entre o mundo e a igreja está no fato de que o mundo ama pecar. Está no fato de que o mundo ama ser rebelde contra Deus. Em Gênesis capítulo 11, nós temos a primeira manifestação desse ódio. Vinde, façamos tijolos para nós. Vamos construir uma torre tão alta que do mundo inteiro ela poderá ser vista. E lá no topo, nós olharemos para Deus. Em vez de adorá-lo pela sua criação, nós vamos tornar célebre o nosso nome. Nós vamos gritar para o mundo inteiro ouvir: Deus, nós não queremos as tuas algemas. Deus, nós não queremos os teus laços. Deus, nós não queremos porque nós te odiamos e nós amamos o pecado. Esse é o resumo da Torre de Babel. O mundo odeia Deus. O mundo odeia tudo que se parece com Deus. Porque o mundo ama o pecado. O mundo ama o príncipe deste século. O mundo ama aquilo que faz bem para si. Mas a palavra de Deus, ela vai ser sempre contra o pecador. Ela vai ser sempre contra aquele que ama o pecado e vai dizer: os teus pecados serão a causa da tua rebeldia e a tua rebeldia será a tua condenação. Mas é essa palavra que diz: arrependam-se e creiam, se rendam ao Senhor enquanto é tempo, busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar. Essa distinção deve ser clara no coração de uma igreja que quer viver num mundo caótico. É necessário que o mundo saiba que existe um remanescente fiel,
que não se interessa em ter amizade do mundo. Nós não queremos ser bem vistos por políticos, nós não queremos ser bem vistos pelas pessoas que não são compromissadas com o Evangelho. Nós queremos ser bem vistos com aquele que nos chamou e nos deu a tarefa de fazermos discípulos. Qual é o problema dos crentes hoje? É que para não ofender as pessoas, para ser politicamente correto, você se rende ao mundanismo. Alguns dias atrás eu estava na igreja, uma das nossas igrejas, e numa roda de debate uma jovem perguntou assim: pastor, é errado eu sentar num bar e beber com os meus amigos, socialmente? E eu falei: é errado. Tá tão bom, mas pastor, a Bíblia não proíbe a embriaguez. Verdade, mas é errado. Mas pastor, entenda que se eu não fizer isso, eu vou ficar sem amigos. Eu falei: é verdade. Agora, por que é mais fácil você beber socialmente do que ensiná-los a não beber socialmente? Aí aquela jovem tomou um susto e a igreja ficou assim. Eu sabe por quê? Que para nós é mais fácil aceitar as brechas do mundo do que sermos radicais pelo Evangelho, porque nós amamos mais as amizades. Nós amamos mais os prazeres que esse mundo nos oferece. Nós amamos mais a política de sermos bons para todas as pessoas, quando na verdade Jesus diz que o seu Evangelho vem trazer espada, que o seu Evangelho vem trazer divisão, porque não há comunhão entre luz e trevas. É mais fácil eu aceitar beber socialmente do que dizer: não, eu não vou fazer isso e vou levar os meus amigos para entender a verdade do Evangelho. O problema da nossa igreja hoje é que nós não fazemos distinção entre luz e trevas e achamos que podemos andar na penumbra, na sombra. Mas em Apocalipse você vai ver que Deus não tem sombra, que Deus é totalmente luz, que não há mornidão na fé. A distinção que a igreja deve perceber no versículo 14 é que o mundo nos odeia. E tem que ser assim. Que o mundo não vai nos amar porque nós apontamos e condenamos o pecado deste mundo. Mas que isso não é feito por uma prática religiosa. É feito por uma igreja que ama e vive essa palavra. É uma igreja que prega essa palavra. É uma igreja que deixa essa palavra mudar quem ela é. O problema de muitos cristãos hoje, que não sabem quem são, é porque leem a palavra, ouvem a pregação, às vezes até de forma escancarada percebem que a Bíblia ataca os seus pecados. Mas o que acontece? Ao fechar a Bíblia, ao encerrar a pregação, aquilo tudo ficou para trás. E eu continuo do mesmo jeito. Jesus vai dizer que a finalidade dessa distinção de o mundo odiar a igreja ter um compromisso com a palavra, e essa palavra será a causa do ódio do mundo, mas essa palavra será a salvação daquele que crê. É porque esta palavra, de acordo com o verso 2 e o verso 3, é quem concede vida eterna a todo que nele crê. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem ele enviou. Meus irmãos, por que que hoje nós não sabemos quem somos? Porque nós não esperamos o amanhã. Sabe, você faz muitos planos, assim como eu faço. Queremos organizar a nossa viagem, queremos organizar as nossas férias, queremos organizar o nosso orçamento, queremos organizar as nossas planilhas, queremos organizar cada detalhe da nossa vida. Mas como crentes, nós não organizamos a nossa eternidade. Como crentes, nós não temos o hábito de olhar para esse texto e entender que a vida eterna já começou. E que a cada dia que eu opto por viver a palavra de Deus em mim, eu já estou vivendo na eterna graça do Senhor. Porque a vida eterna não é algo distante, a vida eterna não é algo utópico, a vida eterna não é algo que ainda está por vir. O texto fala que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, é caminhar com Ele, porque o céu não é um lugar.
Jesus diz isso no capítulo 14 e reforça isso aqui. O céu não é um lugar, o céu é habitar onde ele estiver, o céu é estar com o Senhor. O céu e a vida eterna é caminhar com Jesus e saber que ele é suficiente para nós. Como você tem pensado nisso? Como você tem vivido a vida eterna que já se iniciou na sua vida? O verso 15 e 16 vão agora nos ensinar como viver essa distinção. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus repete, eles não são do mundo, como eu também não sou. Os discípulos estavam acostumados com a presença de Jesus. Era mais ou menos assim, irmã Antônia. Deu fome, Jesus, estamos com fome. Multiplica aí uma coisinha aí, faz aparecer um pão e um peixe. Jesus, estou sentindo assim uma dor aqui, sabe aquela dor chamada dor de viado, nem te anda muito assim? Faz curar essa dor aqui. Jesus, eu estou com uma cãibra. Eles estavam acostumados a ter Jesus como um estepe para seus problemas. Jesus, nós não temos dinheiro para pagar o pedágio, tira ela da boca do peixe. Eles estavam acostumados a ter um amuleto perto de si. Só que a tarefa agora era outra. Eles precisariam de fé. Eles precisariam de convicção. Precisariam de perseverança para o que estava por vir. E Jesus ora, Pai, enquanto eu estou preparando moradas, enquanto eu vou cumprir a minha missão de te entregar um sacrifício perfeito e voltar para buscar o que é meu, eu não peço que o Senhor livre as minhas ovelhas do que está por vir, mas peço que pela tua palavra tu os ensine a não se corromper com o mal. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que pelo poder da tua palavra seus corações sejam guardados. Qual é a distinção aqui que nos vai permitir não viver nas artimanhas do mundo caótico? É a proporção que a palavra tem no teu coração. Para quando as seduções desse mundo em caos vierem te envolver, vierem te atrair para o mal, você ter convicção de dizer, eu amo a palavra do Senhor. Eu amo o Senhor e este mal que me envolve não terá poder sobre mim, porque o meu coração está guardado pela palavra. Eu não preciso sair do mundo, eu não preciso abandonar o meu emprego, não preciso abandonar a faculdade, não preciso abandonar a minha rotina nesse mundo caótico, porque nós estamos aqui com uma missão. Nós estamos aqui para apontar para o Senhor, para sermos luz que ilumina as trevas, para apresentar o evangelho que salva e condena o pecador. Não podemos sair do mundo. É no mundo que nós desenvolvemos quem nós somos. É no mundo que nós mostramos que somos crentes de verdade ou não. É por isso que eu repito várias vezes. Não tente ser crente só aqui. Não tente enganar o seu pastor só aqui, fingindo para ele que você é crente. Não tente mostrar que você é crente no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas é na segunda-feira, no teu trabalho, na tua casa, nos lugares que você frequenta, é que você é testado para saber o tanto que a palavra muda o teu coração pecador. Não peço que eu os tire do mundo, mas que pela tua palavra eles possam pôr em prática nesse mundo caótico aquilo que acreditam. E sabe por que você não muda de vida? Sabe por que você continua nos mesmos pecados? Porque você é rebelde contra Deus. Porque você, assim como o mundo, odeia o Senhor e odeia tudo que vem dele. E você prefere viver como está do que se dobrar ao Senhor. Sabe por que palavra de pastor não alcança o teu coração? Sabe por que pregação não alcança o teu coração? Porque você é mau e você está compromissado com o mal. E a única forma disso mudar é você permitir que a palavra te quebre de dentro para fora. Remodele quem você é, para que você possa viver no mundo e ainda assim ser guardado do mal. Por fim, o verso 17 nos apresenta o poder que nós temos para lutar nesse mundo caótico. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus ora, ele está dizendo, Senhor, vem muita coisa por aí. Eles precisam estar prontos,
Por isso, a tua palavra será o que vai diferenciar a igreja do mundo. É essa palavra que aponta para a salvação e a vida eterna. E por isso a igreja precisa se empoderar dessa palavra, viver essa palavra, começar a viver a vida eterna hoje. É essa mesma palavra que vai permitir que eles não se misturem e caiam nas garras do mal e do maligno. E é essa mesma palavra que nos dá poder. É essa mesma palavra que nos garante o sucesso. O versículo 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De forma bem pastoral e não apenas exegética. O verso 17 nos diz o seguinte: como podemos não cair no erro de nos misturar tanto com o mundo, a ponto de não saber quem nós somos? Jesus já dá o indício, é a palavra. Mas como? É fazendo como os católicos e abrir a Bíblia no Salmo 91 na sala da minha casa? É colocar um adesivo de um versículo no meu carro? É postar uma foto no Instagram com um versículo bíblico? Jesus diz que essa palavra só tem poder porque ela é a palavra de Deus. Mas que você será sustentado por ela na medida em que a Bíblia santifica quem você é. É por isso que eu repito, irmãos, que não adianta você só vir para a igreja, não adianta você só ir para as programações, não adianta você ter cargo, não adianta você ler livro teológico, não adianta você achar que por frequência você será uma pessoa melhor, se a Bíblia não santificar você. Se a palavra de Deus, que é a verdade contra a mentira desse mundo, não quebrar quem você é, você está em sérios e graves problemas. Santifica-os, na verdade, significa Deus, a tua palavra é a única solidez que a igreja tem para não se perder nas garras desse mundo. Qual é o problema? A Bíblia dói. A Bíblia machuca a gente. A Bíblia fere. A Bíblia não é feita de algodão doce. A Bíblia não é um livro fofinho de autoajuda. Ela não é um romance de adolescente. A Bíblia de ponta a ponta te coloca numa condição que você não quer estar. E qual é a condição? O teu coração é rebelde. Você é tendencioso a odiar o Senhor por natureza. E a menos que você se submeta à sua lei, você será condenado. As pessoas não querem isso. Então nós relativizamos teorias. Não, a Bíblia é só um livro de religião. Não, a Bíblia é um livro para os ultrapassados. O homem moderno não precisa disso. Não, a religião é algo tranquilo de ser vivido. Basta eu dar uma oferta, eu ajudar um pobre, eu fazer uma coisa aqui e acolá. Mas a Bíblia a palavra de Deus é o único instrumento que pode e que tem o poder de quebrar quem nós somos e de pecadores nos tornar santos. Irmãos, se essa marca não estiver presente nessa igreja, se nós não conseguirmos ser tão distintos do mundo, que as pessoas que nos conhecem saibam que nós somos crentes, não porque temos um rótulo de membresia numa igreja da ICEB, mas que nós somos crentes porque a nossa vida foi modelada por essa palavra, foi transformada por ela, nós de nada valemos. Se a igreja não manter essas marcas, é melhor que isso aqui seja um bar, uma casa de festa, porque pelo menos vai animar essa rua. Se a igreja não tiver marcada pela ética de não se misturar, de não se corromper, com o poder de saber quem nós somos em Deus, de viver essa verdade que nos transforma, não precisamos comemorar 23 anos de existência. Podemos parar por aqui, fazer o racha dos espólios aqui e cada um fica com uma coisinha. Mas se queremos ser igreja, se queremos ser distintos do mundo, não permitir que o mundo invada a nossa casa, não permitir que o mundo destrua quem nós somos e não corrompa os nossos corações, precisamos olhar para João 17 e saber que Deus nos deu todas as ferramentas para que nós possamos ter êxito. Que o Senhor nos abençoe nesta breve reflexão, que aponta para quem nós somos e o que devemos fazer. E assim nos dê a ousadia de continuarmos na luta, de continuar o bom combate,
de continuar caminhando em fé e assim sermos vitoriosos na missão que Ele nos concedeu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém?